Bom, então vamos lá. O outro tópico que a gente precisava falar, e aí eu optei por inverter, né, a ordem que está aí na apostila de vocês, a apostila que eu bolei para vocês, e falamos primeiro dos elementos de liga para depois falar do sistema de classificação dos aços. Então existe, segundo a ABNT, uma forma da gente classificar os aços, ou seja, uma forma que a gente vai escrever os aços, identificá-los e já saber de cara que tipo de aço que é e qual o teor de carbono que está presente. Né? Houve uma pequena modificação, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, depois pelo Comitê Brasileiro de Siderurgia, né? Através da norma da Mercosul, ela começou a adotar de forma diferenciada. Então, o que mudou? Mudou que agora, quando a gente fala do teor de carbono, né, eu andei lendo a norma para ver como é que ela está falando agora não de um teor específico, exatamente aquele valor, mas de uma faixa que vai de tanto até tanto. Então, embora a norma, né, da ABNT mostre para a gente, diga qual o teor de carbono, hoje a gente, quando fala desse teor de carbono, a gente entende que seria isso, mas que tem agora, né, uma tolerância, tem um valor mínimo e um valor máximo que são representados por esse número. Para a gente poder entender. Então, para a gente entender é o seguinte: são quatro números, então a gente classifica os aços mediante quatro números. Os dois primeiros números são os números que vão dizer para mim qual é o tipo de aço. Então a gente tem uma tabela que está aí na apostila de vocês que fala, ó, designação dos aços. Então essa designação que está aqui, ó, ela é referente à norma da BNT, é referente à norma do Mercosul. Notem que ela mostra os dois primeiros números e depois ela coloca 2x, porque esses x aqui eles vão indicar para a gente outra coisa. Então esses dois primeiros números indicam para a gente qual é o tipo de aço. Então, a partir dos dois primeiros números, eu vou identificar de que tipo de aço eu estou falando, tá? Então, os dois primeiros números dizem para mim qual o tipo de aço. Os dois próximos números, eles vão falar para mim qual é o teor de carbono presente, na forma de 0, esses dois números. Então, cuidado, gente, porque é muito comum, por exemplo, a gente coloca lá, já que a gente falou desse aço, é um aço que é muito falado, né, porque ele é muito utilizado, o aço 1020. Cuidado, porque tem um monte de gente que na hora de fazer a leitura esquece das coisas que aprendeu anteriormente. Olha só, duas coisas importantes. Primeiro, o máximo de solubilidade de carbono no ferro é de 6,67%, que a gente viu no diagrama de fase da liga ferro-carbono. Segundo, para ser considerado aço, tem que ter no máximo 2,11%. Então não vá nunca me dizer que esse 20 aqui, ó, é 20% de carbono. Não pode ser nunca ser 20% de carbono, tá? Então sempre você vai olhar esse número aqui sabendo que tem um 0, antes dele. Então, quando eu coloco aqui que é um aço 1020, primeiro eu olho para ele. O primeiro número representa o tipo de aço. Lá na nossa tabela, a gente viu que 10 significa aço carbono comum. É óbvio que não é um aço que só tem ferro e carbono. Tem alguns elementos que a gente viu que aparecem no processo de obtenção do ferro gusa. Só que o teor desses elementos é tão pequeno que não influencia nas propriedades, então é considerado aço carbono comum. Então, esse número 10 vai indicar aço carbono comum. E esse 20 aqui, ó, vai dizer para mim que esse aço tem 0,20 ou 0,2% de carbono. Então, o primeiro número, que é o 10, indica pela nossa tabela que é um aço carbono comum. O segundo número, que é o 20, ele vai indicar para a gente que o aço possui 0,2% ou 0,20% de carbono. Cuidado, tá, gente? Sempre vocês leiam sabendo que tem um 0, na frente desse número. E aí, quando eu falei dessa nova norma, né, baseada na Mercosul, é porque aqui com 0,2% de carbono, aí eu não lembro de cabeça, tá, gente? Mas parece que ele inclui ali do 0,19 ao 0,21. Então, mesmo ele tendo 0,19, ele vai ser chamado de aço 1020. Mesmo ele tendo 0,21, ele vai ser chamado de aço 1020. Então, esse número aqui agora, ele te dá uma margem aí, uma tolerância para menos, uma tolerância para mais, que eu confesso para vocês, eu não me ative para poder decorar isso. Porque normas, como eu sempre prego para vocês, são documentos que devem ser consultados.
Algumas coisas das normas a gente acaba decorando de tanto usar, mas nem tudo a gente tem que decorar. Então, o uso vai fazer com que a gente decore ou não isso, e não há preocupação nenhuma. A gente sempre pode consultar uma norma, e a gente vai fazer isso, a gente vai consultar as normas. Dessas duas tabelas, o que eu quero trazer para vocês e fazer, né, algumas comparações? Bom, primeiro, ressaltando, né, que a gente tem esses dois primeiros números que vão indicar qual tipo de aço e os dois próximos o teor de carbono. Notem que aqui eu tenho uma tabela que vai tratar dessa classificação da ABNT e aqui eu tenho uma tabela específica para aços inoxidáveis. Coloquei a tabela uma do lado da outra, e eu acho que na apostila elas estão na mesma folha, para que a gente possa fazer algumas comparações. Então, notem o seguinte, ó. Se eu olhar, por exemplo, aqui o aço 43, aço da categoria 43 é um aço que tem níquel, tem cromo e tem molibdênio. Mas olha só, eu disse para vocês que o aço, para ser aço inoxidável, ele precisa ter níquel e cromo em teores elevados. Quando o teor de níquel e de cromo não for teor elevado, ele simplesmente é um aço que a gente vai chamar de aço níquel cromo molibdênio. Quando o aço tem algum elemento de liga, a gente diz aço alguma coisa. Aço molibdênio, aço níquel, aço cromo, tá? Aço cromo, aço níquel cromo molibdênio, aço cromo vanádio e assim vai. Então, o aço que é um aço que tem elemento de liga, não necessariamente é um aço inoxidável. Ele precisa ter teores elevados. Vamos fazer uma comparação. Ó. O aço 43 é um aço níquel cromolibdênio, que ele tem de níquel 1,65 a 2%. Vou pegar, por exemplo, o aço 316, porque esse tem molibdênio também. É um dos que tem molibdênio. Então vamos ver qual é o teor de níquel. Ó, lá era 1,65 a 2. Ó. Aqui eu tenho de 10 a 14. Olha a diferença. Ó. 1,65 a 2, 10 a 14. Isso é que são teores elevados. Então, isso aqui é um teor bastante baixo. Olha a quantidade de cromo. Ó. 0,40 a 0,90 de cromo. Vamos olhar o cromo aqui. Ó. Cromo, ó, 16 a 18% de cromo. Então, notem que são valores bastante diferentes. Até o molibdênio, que nesse caso aqui está sendo adicionado para melhorar mais ainda a resistência à corrosão desses aços e talvez, dependendo da utilização, né, promover o refino do tamanho de grão, olha o molibdênio, 0,20 a 0,30. Olha quanto tem de molibdênio aqui, 2 a 3%. Então, para ser considerado um aço inoxidável, ele precisa ter teores elevados de cromo e de níquel. Se não tiver, se os teores forem baixos assim, ó, ele não é um aço inoxidável, ele é um aço níquel cromo molibdênio, tá? Então não caiam nunca nessa questão de achar que porque tem níquel, tem cromo e tem molibdênio é um aço inoxidável. Pode ser. E ele vai ser se os teores forem teores elevados. Anota os valores que tem aqui, são todos teores elevados. E aí eu abro ainda um parênteses aqui para conversar com vocês sobre coisas do nosso dia a dia. A gente hoje, eu acredito que quase todo mundo tenha dentro de casa panela de aço inoxidável. No início elas eram muito caras, então poucas pessoas compravam, depois o preço foi ficando mais em conta, né? Porque apareceram também outros fabricantes. E aí, hoje em dia, a maior parte das pessoas, eu acredito que tem a panela de aço inoxidável em casa. Quem não tem, certamente conhece essa panela de aço inoxidável. Se você vai nas lojas, você chega lá e você tem panelas que têm a mesma capacidade, são do mesmo tamanho, mas que o preço é diferente. Então vejam só, o que a gente pode pensar sobre essa variação de preço? Existem duas coisas. A primeira coisa é a gente saber da questão do marketing ser forte, de uma empresa que é forte, e aí por ela ser forte e às vezes líder no mercado, ela consegue, né, ter preços maiores e as pessoas comprarem a si mesmo. Então, uma coisa é essa, é a força do nome, tá? Para a gente não falar aqui de marcas. A outra coisa que pesa qual é? É, obviamente, a composição química. Você não pode imaginar que uma panela que tenha mais cromo e níquel do que a outra tenha o mesmo preço que ela. Então, obviamente que se a panela tem uma qualidade superior, ela tem mais cromo e tem mais níquel. Não vou garantir que tenha também a adição de molibdênio, pode até ter. Nunca fiz uma análise metalográfica para saber quais são os elementos presentes numa panela de aço inoxidável.
Pode até ter. Então, é óbvio que a gente não pode dizer que uma panela que tenha um determinado nível de cromo e de níquel seja o mesmo preço da outra que tem um nível diferente. Obviamente que a que tem mais níquel e mais cromo, ela tem uma resistência à corrosão maior do que aquela que tem menos níquel e menos cromo. Consequentemente, o preço vai ser diferenciado. Então, para a gente entender que coisas do nosso dia a dia, algumas delas a gente consegue até explicar com o que a gente está estudando. Então, quando a gente trata desses tipos de. Aí estou falando de panela, mas a gente tem os talheres também. Talher, então, é mais visível ainda, né? Porque às vezes a gente compra. Quem é que nunca viu aí um talher que se diz de aço inoxidável e que se você deixar ele molhado em contato com alguma coisa, quando você levanta, ele está oxidado por baixo. Tem aquela marca de oxidação, né? Da vulga ferrugem, né? Que a gente chama de ferrugem, o nome vulgar da oxidação e se diz um aço inoxidável. Na verdade, talvez ele não seja um aço inoxidável e seja um aço níquel-cromo ou níquel-cromo-molibdênio. Então, os teores são baixos, não são suficientes para torná-lo inoxidável. Então, essas coisas a gente já viu. E aí, os talheres também vai acontecer isso. Você vai ver talheres, né, jogos de talheres que têm preços mais elevados que os outros, com a mesma quantidade de talheres. E aí, às vezes, não é só a questão da marca, às vezes a questão também está associada à composição química, que vai te propiciar, né, um talher de propriedades melhores, de resistências à corrosão maiores.